Graça e paz, gente. Boa tarde, bom dia ou boa noite. Eu não sei que momento você vai estar assistindo esse vídeo. E voltei, né? Voltei. Eu tava meio sumida daqui do canal. Não tinha falado ainda sobre o meu Filho de Papel, que é o meu livro. Eu lancei há poucas semanas. E vim falar um pouco dessa jornada, de como foi escrever ele. Eu não vou falar sobre o que ele fala, né, o que ele traz, mas eu vou falar de como foi esse período de escrever um livro, o que aconteceu, alguns sinais que o Senhor me deu. E é isso. Posicionada na aljava e lançada como uma flecha. Esse livro, não vou contar, mas vou dar um spoiler. Esse livro, ele fala de 3 estações que eu vivi nesse período há 10 anos, tá? São 10 anos descrito em poucas páginas que você consegue ler em menos de 24 horas. E aqui foram 3 estações que eu vivi, que eu contei aqui: solteira, casada e lançada, né? No momento em que eu estava solteira, o Senhor me treinou de uma forma, me deu algumas direções e eu segui, eu obedeci. O momento em que eu estava casada, que eu já estava vivendo ali a promessa do Senhor, o propósito. E o momento em que eu fui lançada, né? Fui lançada pelo Senhor para cá, para Portugal. Algumas coisas aconteceram e eu descrevo aqui algumas coisas que o Senhor me trouxe aí como uma experiência, né? Um treinamento. Eu digo que o Senhor, ele nos treina, ele nos capacita. Então foi baseado aqui em Isaías 42, Isaías 49, 2, né? Tornou minhas palavras de juízo, afiadas como espada, escondeu-me na sombra de sua mão, sou como flecha afiada na sua aljava. Então, posicionada na aljava e lançada como uma flecha, é o que descreve aí minha jornada em 10 anos, que o Senhor me forjou, me confrontou. Foi o período que eu conheci meu esposo, meu marido, esposo que seja, e muitas coisas passaram a acontecer. Mas eu não vim contar sobre isso, não vim... Calma, respira. Não vim falar sobre isso, eu vim falar sobre o período que o Senhor me confirmou que eu precisava escrever esse livro, que já estava na hora. Tem coisas, eu costumo falar ao meu marido, tem coisas que o Senhor tem pressa na nossa vida. O Senhor tem pressa de fazer na nossa vida, mas nós não estamos atentos aos sinais que Ele nos dá. Nós não estamos atentos o suficiente para entender que aquele tempo chegou. E foi justamente nesse momento que o Senhor me deu um start, o Senhor me deu um alerta. Eu já tinha a promessa da escrita do livro, eu tive um sonho, gente. O Senhor foi lindo, o Senhor me revelou em sonho que eu precisava escrever o livro, que ele já estava no forninho já. O Senhor me deu um sonho. Eu conversava com uma pessoa, sentava como se eu estivesse fazendo uma entrevista. Eu estava em uma sala, parecia uma sala de aula, e eu sentava na frente de um rapaz e dizia a ele: eu sou escritora. Eu sou escritora, você não sabia? Então, meu livro já está prestes a sair. E eu falava com uma convicção ali incrível, e eu acordei com aquele sonho na minha mente, em cada detalhe daquele sonho, e parecia muito real. Então, a partir daí, eu ainda estava no trabalho, né? Ainda estava trabalhando na empresa onde eu trabalhava. Assim que eu cheguei aqui, eu trabalhei, foi a segunda empresa. Eu acho que é a primeira, vou dizer que é a primeira e única que eu trabalhei. E eu estava lá ainda quando eu tive esse sonho. O Senhor já estava me dando sinais, o Senhor já estava me dando alertas de que Ele queria fazer algo diferente na minha vida.
Então eu estava em oração, como de costume, e as coisas foram acontecendo. Eu já estava falando com o meu marido, né? Muitas coisas o Senhor já tinha me alertado, mas isso fica para uma outra história, senão vai ficar muito longo aqui. E que eu precisava sair da empresa, mas eu não sabia o porquê. E ao decorrer dos meses, ao decorrer das semanas, os meses foram passando e o Senhor foi me dando outros sinais que eu precisava sair da empresa. Mas eu estava fazendo um plano de sair em um mês porque eu estava querendo, como a gente faz, né, para se assegurar de que algo precisa estar ali confirmado ao nosso, como é que eu posso dizer, ali ao nosso ver, tipo, como a gente precisa estar no controle, né? Eu vou sair da empresa, eu vou sair de tal lugar, tal mês, porque eu preciso ter tal valor na mão para poder me assegurar de que tudo vai correr bem. Mas com o Senhor é diferente. Muitas coisas começaram a acontecer na empresa, e quando não tinha mais tempo, o Senhor permitiu que algo muito perturbador acontecesse, e Ele me tirou de lá com mão forte, né? Algo aconteceu e o Senhor me conduziu a me posicionar de uma forma. Eu estava explicando isso para uma amiga há poucos dias, que ela me perguntou: Brenda, quando você consegue discernir que o tempo da espera já acabou, que você vai viver algo diferente naquele momento? E eu expliquei a ela que o Senhor, quando Ele não nos dá direções para a gente fazer algo, sinais para a gente ir para uma direção, Ele nos conduz, claro, quando nós permitimos que Ele faça, porque Ele não é invasor. O Senhor, Ele não invade, Ele não ataca, Ele não faz nada que a gente não permita que Ele faça. O Espírito Santo, ele precisa de uma permissão nossa, da nossa parte, uma decisão, para que Ele nos governe, nos conduza, nos direcione, nos guie. Então, eu sempre fiz essa oração desde quando eu decidi, porque é necessário decidir. Eu decidi andar no centro da vontade do Senhor. Então, eu oro pedindo para que Ele me governe, me conduza, me direcione e me guie. Então, quando o Senhor, Ele não me dá direções para uma certa situação, Ele não me dá sinais, Ele me conduz. Então, eu sou levada a fazer algo ou a me comportar de tal forma que é o correto naquele momento. Ou melhor dizer, que vai me conduzir ao propósito, que vai me impulsionar para o propósito, entende? Então, o Senhor, Ele me conduziu de tal forma que eu me comportei, que eu falei algo. E ali eu rompi o meu contrato com aquela empresa e saí sem direito a nada. Rompi o meu contrato. Eu estava planejando ter valores para poder manter ali alguns meses, algumas semanas, e o Senhor fez eu sair sem direito a nada. Eu poderia ter corrido atrás e ter buscado os meus direitos? Sim, eu poderia. Mas no reino de Deus as coisas acontecem diferentes do reino humano, né? O reino do homem, na terra acontecem coisas diferentes, né? Então, o Senhor, Ele me permitiu sair dali sem direito a nada e não me permitiu correr atrás de nada, porque Ele mesmo, assim como Ele me colocou naquele lugar, Ele me tirou. Então, isso aí foi o primeiro passo, a primeira coisa assim extraordinária, que eu conto isso a uma pessoa, ela não se conforma porque eu saí dessa forma, né? Eu não corri atrás dos meus direitos. E eu sempre falo, o reino do Senhor, o reino dos céus, os nossos direitos da terra são perdidos, para que a gente ganhe ali os direitos dos céus, né? A gente siga na cultura do reino.
Então os direitos da terra muitas vezes precisam ser perdidos. Então eu segui escrevendo o livro, consegui uma editora para fazer e, enfim, o Senhor foi guiando, né? A escrita do livro, ela é muito interessante quando você tem um direcionamento de Deus, que você não para idealizar assim uma história, para pensar em muita coisa. O Senhor vai lhe dando insights, né? Como dizem aí os markets, insights. O Senhor vai te dando direções, o Senhor vai te dando sinais, o Senhor vai trazendo à sua memória ali frases para que você consiga formar ali o livro. Então, era no banho, era na madrugada, acordava do nada, eu estava pensando ali em uma frase, já escrevia ali. E foi assim que foi formando o livro, né? Foi se formando o livro. E não concluí com a editora, porque o Senhor também permitiu que algo acontecesse para que eu rompesse o contrato com a editora e eu desse seguimento ali como escritora independente. A Brenda, por quê? Também não sei. Não sei. O Senhor permitiu ali que algo acontecesse e me deu uma autorização para seguir como autora independente. Então, eu busquei um diagramador, eu busquei toda uma gráfica, né, para poder fazer a impressão dos livros, dos exemplares, e tenho eles ali, estão todos aqui, junto com as bíblias da nossa livraria, e tenho eles aqui também. São poucos agora, né? Mas é isso, segui dessa forma porque o Senhor me deu uma autorização, né? Não foi porque eu quis, porque se dependesse de mim eu continuaria com a editora assim. Mas quando nós estamos fazendo algo que nasceu no coração de Deus, a gente precisa pegar um direcionamento dele. Então a gente tem que estar atento, porque a qualquer momento ele pode mudar a rota, ele pode nos dar um caminho diferente. A gente fica limitado, pensando que vai seguir daquela forma, pensando que vai ser daquele jeito, né? O tempo todo, do início até o fim. Mas o Senhor, ele pode fazer mudanças. O Senhor, ele tem o poder de fazer mudanças de algo na nossa vida. Assim como ele teve ali os israelitas, tirou do Egito, os israelitas tinham um caminho curto para chegar na terra prometida, mas o Senhor preferiu que eles fossem por um caminho mais longo. Por quê? O caminho mais longo nos permite sermos capacitados, nos permite aprender mais, nos permite nos humilharmos mais perante ao Senhor, nos permite depender mais do Senhor. Então, muitas coisas acontecem nesse longo caminho. E quando o Senhor faz isso também, ele nos tira da zona de conforto. Isso é maravilhoso, porque quando a gente sai da zona de conforto é que a gente vive o extraordinário. Quando a gente sai da zona de conforto é que a gente vive o sobrenatural do Senhor. E eu saí da zona de conforto. Eu rompi com a empresa, eu rompi com a editora, né? E mergulhei ali em oração, em jejum. E o Senhor fez essa obra incrível na minha vida. O Senhor fez essa obra incrível através de mim. E algumas mulheres já fizeram a leitura do livro, as que já adquiriram o livro, me deram um feedback muito, graças a Deus, né, para a honra e glória do Senhor, me deram um feedback muito bom. E disseram que a partir do momento em que fizeram a leitura, se sentiram de fato encorajadas a viver algo diferente, a se posicionar diferente. E é justamente essa a missão, é justamente essa a intenção, de que você leia esse livro e você seja impulsionada e você seja encorajada a viver de uma forma diferente, para poder sentir, né, o extraordinário de Deus, para poder viver ali, ver que é possível sim, viver no sobrenatural, sabe? Viver ali pisando
e colocando o pé, na verdade, e Deus colocando o chão. É possível sim. E o período do processo, aqui foram 10 anos para esse livro nascer, tá? Foram 10 anos. E o período do processo, ele é muito importante nós não esquecermos que esse tempo nós precisamos firmar na nossa mente que o período do processo ele é longo. O período do processo ele sim é demorado e faz parte. Como eu falei, o Senhor faz muitas coisas em nós nesse período de processo. Nós somos moldados, né? Nós somos ali transformados nesse período. E nós estamos vivendo em uma época em que é o imediatismo, tá na moda. Hoje a gente quer tudo para ontem, hoje a gente quer tudo muito rápido. Nós não conseguimos esperar o suficiente para viver algo poderoso em Deus, né? Nós abrimos mão, tem pessoas que abrem mão de caminhar, continuar caminhando com o Senhor, porque simplesmente não está suportando o processo. E aqui eu trago suportando o processo e vivendo o propósito. Para você viver o propósito, você precisa suportar o processo. E é o que muitas pessoas não estão conseguindo fazer hoje. Porque a gente fica na mente. O homem, a gente precisa entender que quem está evoluindo, quem está inovando é a tecnologia. O homem inovou a tecnologia e evoluiu. Hoje é tudo mais rápido, né? Antes era assim, 4G, há alguns dias atrás era 4G. Hoje já é 5G, é tudo mais rápido, tá tudo mais rápido. Mas o Senhor, ele é imutável. Deus, ele não muda. Deus permite que a gente ainda continue em um processo de longo prazo, para ter uma recompensa de longo prazo. E tá tudo bem. O que nos cabe é suportarmos esse tempo em oração, permanecer na palavra, é o que eu trago aqui também, permanecer na palavra, porque permanecendo na palavra a gente firma as nossas raízes e cria um alicerce e se firma na rocha para suportar esses ventos mesmo, é para isso. Então nós precisamos nos lembrarmos todos os dias que o Senhor, ele é imutável. Deus, ele não muda. Ele é o mesmo Deus de ontem e é o mesmo Deus de hoje. O mesmo Deus de ontem é o mesmo Deus de hoje, será o mesmo Deus amanhã. E ele não muda a forma como ele nos trata. Da mesma forma que ele fez com os israelitas, ele faz conosco. Às vezes tem um caminho mais curto, mas ele nos leva para um caminho mais longo. E tá tudo bem, porque nós somos falhos. Nós precisamos ser tratados, nós precisamos ser moldados para receber algo que vem do Senhor. Porque tudo aquilo que vem do Senhor é muito grande, é poderoso, é tremendo. E se a gente não tiver estrutura para suportar, nós não conseguiremos carregar por muito tempo o que vem. A gente acaba transformando a bênção em maldição. Então que você lembre todos os dias que Deus é imutável e que você consiga suportar o processo da forma correta, porque é isso que eu trago no livro, suportar o processo da forma correta para viver o propósito com excelência. Eu encerro esse vídeo aqui, espero que você tenha sido edificada, espero que você chegou uma notificação aqui, espero que você tenha sido edificada, tá? Deus abençoe sua vida. Não sei de que país você é, mas dependendo do país que você seja, me fala aqui que o livro já está sendo enviado para muitas pessoas em vários lugares e entre em contato comigo. É isso. Deus abençoe. Muito obrigada por assistir até aqui. Que Deus abençoe sua vida, sua família.